Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesse módulo em especial, nós vamos falar sobre o empoderamento da enfermagem. E o tema de agora é empoderar para transformar. Pois é, se você ainda não me conhece, eu me chamo doutora enfermeira Caroline Maroto. Eu sou especialista em cardiointensivismo, também em teleenfermagem e estética avançada. Eu sou analista de perfil comportamental e tenho um certificado de inteligência emocional pela Febracis. Sou diretora executiva da Clínica Gaia Saúde e Estética Avançada e mestranda em telesaúde ou saúde digital. E youtuber no único canal sobre empoderamento da enfermagem do nosso país, o EmpoEnf. Então, vamos começar com esse tema super interessante e eu já tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você já tem um interesse de transformar a sua carreira e de se empoderar para ser e fazer a diferença na enfermagem. Declaro não ter conflitos de interesse com essa apresentação, apenas de te empoderar para fazer você transformar a sua perspectiva, o seu modo de olhar para si e para nossa profissão tão amada. Esse módulo a gente fala sobre o empoderamento da enfermagem. E como tema de escolha, empoderar para transformar. Qual a perspectiva em relação a isso e como, afinal, nos empoderarmos? Antes de mais nada, eu vou trazer um pouco da minha história. Por quê? Porque eu percebo que quando a gente compreende a trajetória das pessoas e avalia como foi esse caminho, como foi esse percurso, quais foram as superações e os obstáculos que cada pessoa passou, já nos empodera numa possibilidade de fazermos também e de chegar onde a gente desejar. Isso daqui é uma amostra para você compreender como que eu cheguei até esse momento e tenho a oportunidade e o privilégio de falar com você agora. Então a minha história começa lá em 2007, especificamente no momento em que eu escolhi fazer o técnico de enfermagem. Sim, numa instituição chamada NIC. Lá eu fiz o meu técnico de enfermagem e, paralelamente, também o curso de instrumentação cirúrgica, que foi onde eu atuei nesse primeiro momento. Dali, já decido fazer um vestibular e em 2010 entro na universidade. E ali me encanto. Me encanto com a possibilidade de salvar vidas e percebo verdadeiramente que o que eu desejava fazer era verdadeiramente estar ao lado de pessoas, ajudar a promover saúde e prevenir doenças. E mais, me tornar o que eu aprendi a fazer de melhor. Avaliar a perspectiva e as nuances sutis do ser humano e ser perita em sinais vitais. Em 2015 eu me formo, em meio a muitas greves e a movimento estudantil, a uma percepção política e de categoria do quanto que a gente precisa desenvolver o nosso lado como cidadã política dentro do movimento estudantil. Em 2015 eu concluo, então, e migro exatamente no mesmo ano, em questão de um mês de diferença, para a residência em cardiologia. Dali foram 2 anos intensos. Intensos por diversas razões. Para quem nunca fez residência ou para quem já fez residência e tem entendimento sobre o que é um formato de dedicação exclusiva, onde você passa 80% das suas horas em atividade prática. E não contente apenas com essa formação predominantemente prática, nós temos um corte de bolsos por conta de alguns percalços políticos na cidade em que eu moro. E aí entro mais uma vez no movimento como representante dos residentes do Rio de Janeiro a fazer um ato em busca do nosso salário, né? Da nossa bolsa auxílio. E aí tem imagens minhas levantando bandeiras, abraçamos o Maracanã, um dos maiores estádios do mundo, para fazer valer o nosso direito. Afinal, eu tinha passado num concurso, num processo seletivo para aquela residência. Em meio àquele cenário e a toda essa condição de estar envolvida com direitos e deveres da nossa enfermagem, eu descobri as entidades de classe. E ainda na faculdade, eu já conhecia
o que era a função de cada entidade de classe. Como está representado nesse slide, a nossa entidade mãe, que eu costumo dizer, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, é ela que abarca todo o conceito científico e cultural da enfermagem brasileira. Depois entra a instância do sistema COFEM-CORENS, que é o órgão fiscalizador e regulatório da nossa profissão, e o sindicato, que vem com os preceitos legais do trabalho. Então, a discussão que a gente tem sobre a bandeira das 30 horas, as nossas condições de melhorias no ambiente de trabalho, condições de insalubridade, de descanso, e toda essa condição de ordem trabalhista é função do sindicato. Mas, doutora Caroline, por que você está trazendo isso? Porque quando você compreende o que é função de quem dentro das entidades de classe, a gente para de dizer nos corredores que ninguém faz nada para mim e que o Corém não faz nada, porque a gente vai entender o que é competência de cada entidade, apenas a nível de esclarecimento. E aí surge também o movimento dos ativistas de enfermagem brasileira, o MAI. É um movimento que busca desenvolver politicamente a nossa profissão e a união de todos esses controles sociais. Então, quando a gente pensa em união e desunião, a gente já começa a entender a falta de empoderamento da nossa categoria, quando nem sequer entende quem são os nossos representantes e onde buscar ajuda quando acontecem alguns sobressaltos no nosso ambiente de trabalho, mas principalmente do nosso desenvolvimento profissional propriamente dito. Em meio a todo esse cenário, eu decidi, pós residência, ingressar num grande hospital privado e atuar como enfermeira cardiointensivista, trabalhando diretamente com pós-operatório de cirurgia cardíaca, lembrando ali que essa é a minha primeira especialização. E encantada em salvar vidas e ajudar as pessoas naquele ambiente altamente tecnológico de uma terapia intensiva, me encanto com o objetivo de estar cuidando verdadeiramente de um doente numa situação de alta complexidade. Porém, entro num abismo e você vai entender daqui a pouco. Em 2017, eu concluo a residência e já ingresso nesse grande hospital. Mas o universo conspira ao nosso favor. E no mesmo ano, eu entro numa outra especialização de estética avançada. E aí me encanto por mais uma área da enfermagem. E aí tem uma fotinho minha brindando aí nesse momento quando eu concluo a minha pós no ano de 2018. E abro a minha clínica, que é a Gaia, que aparece aí embaixo para as senhoras e para os senhores. Em meio a esse turbilhão, em 2018, mais especificamente no dia 11 de novembro de 2018, eu lanço o meu primeiro vídeo no YouTube. E você vai entender já já por que o EmpoEnf foi criado. Com isso, entendendo toda essa minha trajetória, eu desenvolvi ali, logo na sequência, quando eu ingresso nesse hospital privado, a síndrome de burnout. E essa síndrome de burnout, ela foi percebida por mim como a minha maior frustração dentro do cenário da saúde. E o maior problema identificado por mim era a minha insatisfação profissional. Como que eu, que amava ser enfermeira e amo ser enfermeira até hoje, estava tão insatisfeita no lugar que eu me coloquei, onde eu sempre sonhei em estar? E aí eu comecei a perceber que a minha maior frustração e a minha maior insatisfação diariamente quando eu saía dos meus plantões era a minha dificuldade de colocar e de aplicar tudo o que eu tinha de teoria literalmente na prática. E aí vinha um mix de tristeza e de raiva,
porque eu não tinha a autonomia que eu desejava, e esse é um dos meus maiores valores, me sentir livre e empoderada para tomar as minhas próprias decisões. E nesse mix de sentimentos, eu comecei a voltar. Nos últimos meses daquele trabalho, com um sentimento de muita amargura. E aí eu voltava todos os dias, numa distância mais ou menos de 1h30, em pé, no ônibus, chorando. Com um fone de ouvido, ouvindo músicas que eu sentia que naquele momento acalentavam o meu coração. E ali eu percebi que antes de chegar no meu plantão, o dia anterior já era se encarado com muita tristeza. E foi quando eu fui pedir ajuda. E foi aí que eu percebi que a minha insatisfação profissional não era só uma insatisfação. Eu tinha desenvolvido a síndrome de burnout, ou burnout, para quem quiser falar em francês. E essa percepção, essa tristeza, essa insatisfação, esse descontentamento começou a repercutir na minha vida pessoal. E aí eu já não tinha mais a felicidade inata que é minha. E eu comecei a correlacionar todos os problemas da minha existência ao fato de ser enfermeira. Nesse momento, que eu estava no meio daquele turbilhão de sentimentos, eu culpava todo mundo. Eu culpava o governo, eu culpava os donos e os diretores dos hospitais, eu culpava a categoria médica por conta dessa hegemonia que existe, eu culpava os meus professores por terem me iludido com uma enfermagem que não existia. Eu culpava a chefia de enfermagem, as coordenações, as lideranças de enfermagem, aquelas entidades de classe que eu te expliquei agora para que servem. E era um mix e um turbilhão de sentimentos negativos, autodestrutivos e tóxicos que só incomodava a mim mesma e as pessoas que estavam ao meu redor, principalmente os amigos mais próximos e a minha família. E entendendo dessa síndrome de burnout, após pedir ajuda para um professor meu de saúde mental e entrar num processo de imersão, de autocontrole, de autopercepção, de autoconsciência, de autoanálise, eu decidi pedir a minha demissão. E foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Eu tive o privilégio e a oportunidade de ter uma rede de apoio familiar que me considerou essa oportunidade, né? Essa facilidade de poder me distanciar. E aí eu digo que eu tive alguns meses sabáticos, onde eu pude realmente olhar para mim mesma e me avaliar. E o que eu descobri nesse meio do caminho, em meio a muitos estudos diferentes que você vai ver daqui a pouquinho, é que a gente vive uma nova ordem de contexto profissional, não só no Brasil, não só na enfermagem, mas no mundo. E especificamente no nosso país, eu encontrei esses detalhes. 72% das pessoas que foram perguntadas e responderam sobre sua satisfação profissional definiram que estão insatisfeitas com o seu processo de trabalho. Olha que loucura! Isso não é uma exclusividade nossa. E quando a gente começa a conversar e a abrir os nossos ouvidos através de uma escuta ativa e o poder da empatia, a gente percebe que outras profissões também sofrem. E quando eu vi que 72% dessas pessoas estavam insatisfeitas assim como eu comecei a pensar, opa, tem alguma coisa errada no meio desse fubá. E aí eu também descobri que 63% dos casos da insatisfação no ambiente de trabalho está relacionado exclusivamente a problemas de relacionamentos. Pois é, relações interpessoais. O que você percebe em relação a isso?
se estiver fazendo sentido para você, se auto-perceba. Avalie por que você chega triste, se é que você chega triste, do seu trabalho. É relacionado a tarefas ou é relacionado à discussão entre você e a tomada de decisão de alguma pessoa? E aí, um dos meus maiores sustos avaliando esses dados foi quando eu percebi e descobri que 87% das demissões que acontecem nas empresas são por atitudes incoerentes ou desrespeitosas ou destrutivas e um pouco tóxicas na relação entre uma equipe. E aquele entendimento que eles sempre fazem a perguntinha no RH, se você tem a habilidade de trabalhar em equipe. Pois é, por mais que as pessoas respondam que sim, tá aí um dado dizendo que 87% das pessoas não sabem. E aí, nesse mesmo estudo, ele traz a expressão do chá. Você que é enfermeira e estudou administração da sua universidade, ou para você que ainda está em processo de formação, você vai ouvir ou já ouviu falar sobre a teoria do chá. Na realidade, isso é uma abreviatura de 3 palavras, onde a gente tem competência, habilidades e atitudes que compõem o chá. E essa é a tríade do sucesso. E isso não é uma descoberta minha, infelizmente, mas é uma descoberta muito disseminada por muitos empresários, empreendedores e pessoas que estudam o contexto do trabalho e o mundo do trabalho moderno. Esse sucesso, ele está dentro dessa pirâmide, como os senhores e as senhoras podem ver. E nessa pirâmide, na base dela, nós temos o conhecimento, ou seja, a habilidade, o poder cognitivo de saber o que está sendo feito. E esse saber, ele está intimamente ligado à cognição, ou seja, o ato de aprendizado. Só que só isso não garante o seu sucesso. Ele corresponde a 15% da sua capacidade de ser bem-sucedida na sua profissão. Uma outra categoria, logo acima dessa pirâmide, é a habilidade de saber fazer. E esse saber fazer é onde a enfermagem está paralisada, no meu entendimento, com 25% dessa competência aí bem colocada, que é a habilidade técnica, ou seja, a destreza manual das intervenções onde a gente executa o nosso trabalho. Então, a gente tem conhecimento científico e tecnológico e temos a habilidade manual de fazer um procedimento, uma intervenção e uma conduta. Só que isso ainda não corresponde ao sucesso profissional que a gente tanto deseja. Porque falta o ápice da pirâmide. E foi aí onde eu percebi um dos maiores desafios da nossa profissão. É a atitude, é o querer fazer. Mas o que isso aqui representa? Apenas 60% desse contexto do sucesso que foi construído através dessa pirâmide, desses percentuais bem colocados. Mas o que essa atitude quer dizer então? Esse ato de querer fazer é o comprometimento, é o engajamento, é o seu porquê. E é aí que mora o grande diferencial de algumas profissões serem prestigiadas socialmente e a enfermagem ainda está nessa zona de limbo, nesse desafio, onde poucos se destacam e muitos sofrem. Mas então o que eu fiz? Eu fui estudar novas opções. E essas novas opções estavam fora do ambiente da enfermagem. Eu estudei neurociência, neuromarketing, neurobusiness, física quântica e muitas outras áreas que compõem, no meu entendimento, o autodesenvolvimento e a inteligência emocional. Mas o que fez a maior diferença foi o ato de meditar. Sim. E aí você deve estar pensando assim: ai, mas eu sou muito agitada para meditar. Pois é. E é exatamente por isso que você deveria meditar. Porque é exatamente para você que existe essa prática. Porque quando a gente está no 220, 360, ou seja lá quantos joules você defina para descrever a sua atitude, o seu temperamento, quando a gente está no meio de uma avalanche, a gente se comporta como um mar revolto,
como aparece nessa figura. Quando a gente está nesse turbilhão, imagine você nesse meio de turbilhão do mar. Você ali, só com uma boinha salva-vida. É assim que eu percebo o meu momento na síndrome de burnout e percebo também a maioria dos nossos colegas da enfermagem. Quando a gente está no meio desse mar revolto, a gente não consegue ouvir, perceber, analisar nada. Nós estamos sendo jogados pela correnteza de um lado para o outro, batendo às vezes em pedras, a gente se fere, a gente se machuca, a gente tenta respirar, a gente tenta se desenvolver, mas você está sendo jogada de acordo com um fluxo de água intenso e que nesse momento eu entendo a condição de tarefeira da enfermagem de hoje, nesse contexto em que a gente não para para pensar, é apenas jogada de um lado para o outro. Mas quando a gente consegue acalmar a nossa mente, e eu consegui desenvolver isso através da meditação e o autodesenvolvimento, a gente chega nessa imagem desse mar calmo, desse mar azul, tranquilo e muito maravilhoso. Agora imagina você com uma boia salva-vida no meio desse mar. Quando você medita e consegue ter a sua autoanálise bem percebida, você consegue identificar se você quer nadar para essa ilha mais próxima ou se você quer desbravar mais profundamente e chegar à ilha mais distante. Você consegue enxergar o fundo, você consegue enxergar o sol, o céu. Se está vindo uma tempestade lá atrás, você consegue respirar com mais calma, você consegue definir e tomar as suas decisões. Isso é uma metáfora que representa muito a minha vida. Quando eu estava com a síndrome de burnout, completamente insatisfeita no meu ambiente de trabalho, e a minha realidade de hoje, agora, nesse momento que eu converso com você. Mas como que eu mudei? Então, o que eu fiz para mudar? Em primeiro lugar, eu identifiquei o conceito da autorresponsabilidade, aonde eu não posso atribuir ao governo XYZ quanto que eu vou ganhar e o que eu vou fazer da minha vida profissional. Eu comecei a perceber que não dependia de outras pessoas para eu fazer o sucesso na minha carreira. Eu comecei a identificar que, para eu fazer sucesso, eu precisava me desenvolver por mim mesma. Ler coisas diferentes, estudar coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, estar em lugares diferentes, abrir as minhas possibilidades de descoberta para algo novo. Foi aí que eu identifiquei o empoderamento pessoal e profissional. Sim. Esse empoderamento, esse ato de fazer diferente, de ser diferente, transformou a minha vida. E olha que loucura, apenas com uma autopercepção. E foi aí que eu descobri a minha missão na enfermagem. Sim, eu descobri o porquê que a enfermagem existe. Porque nós somos peritas na vigilância dos sinais vitais. E essa identidade profissional, na minha opinião, deveria ser mais bem colocada no processo de formação, seja a nível técnico ou no nível superior. E aí, foi quando eu descobri o meu propósito. Que assim como eu descobri o meu poder pessoal, o meu empoderamento profissional, de trazer o empoderamento da enfermagem para o máximo de pessoas que quisessem me ouvir e que estivesse disposta a realmente transformar a sua carreira e o seu processo de trabalho. Mas mais do que isso, a se tornar uma pessoa mais feliz e satisfeita com a escolha que a gente fez lá atrás, quando eu decidi fazer enfermagem. Mas então, já que a gente falou de identidade, é muito importante a gente entender qual é o papel que a gente exerce, então, dentro desse cenário do mercado de trabalho e o porquê que a gente exerce esse papel. E aí tem um conceito muito conturbado, num contexto sociológico, capitalista, neoliberal, que eu não vou entrar nessa discussão nesse momento, mas eu peguei um conceito bem simples. Primeiro, a diferença de trabalho para emprego. Trabalho, ele tem a ver com o ideal. Ele tem a ver com a condição que você faz por amor, com desejo, com vontade. É a vontade de você criar um legado, de realmente deixar sua marca, querer fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Isso é trabalho. E por que a gente associa trabalho a trabalho voluntário? Porque o trabalho voluntário se faz por amor, por dedicação. Mas não estou dizendo aqui que a enfermagem precisa respirar e deixar ser trabalho voluntário. Não. Eu estou trazendo o conceito de trabalho e a identificação de onde você se enquadra nesse momento.
O seu trabalho é o seu legado? É o seu desejo de deixar a sua marca e de fazer a diferença na vida de alguém? Se sim, ok. Se não, perceba em qual você se encaixa então. E o segundo, o emprego. O conceito de emprego é simplesmente algo que lhe dá dinheiro. Esse conceito não é meu. Isso é uma análise sociológica dos termos. E aí você não gosta do que você faz, mas você se sente obrigado a fazer. Por quê? Porque você só quer cumprir o horário e receber aquele valor que cai todos os meses lá no fim do mês na sua conta. E aí? Em que papel você exerce dentro do mercado de trabalho quando você escolheu fazer enfermagem? Esse é o ponto dessa discussão aqui. Você tá com o seu conceito de ideal, de ser e fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo, ou você tá apenas na enfermagem porque alguém te disse lá no passado que era uma área que você nunca ficaria desempregada, porque você vai arrumar emprego em todos os lugares e porque você quer um salário interessante para pagar as suas contas. Por mais que a gente entenda que a gente precisa muito de uma reavaliação salarial para a enfermagem, ok? Mas não vamos ser hipócritas de dizer que o dinheiro não é importante, porque é ele que faz a gente pagar as nossas contas e nos possibilita estar aqui agora. Sim, porque se não fosse pelo dinheiro, a gente não estaria pagando a nossa conta de internet, não poderia estar conversando com você agora pelo smartphone, notebook, tablet ou computador ou pela TV, porque é através do dinheiro em que a gente compra esses dispositivos. Então isso é muito importante deixar claro que eu não estou sendo leviana de dizer que o dinheiro não é importante, ele só precisa estar colocado no lugar certo dentro das nossas vidas. Então o seu porquê? Afinal, por que você decidiu fazer enfermagem? Porque lá atrás, quando você escolheu, por que você escolheu? Esse porquê ele é muito importante, porque vai responder aquela pergunta de você está em que local afinal? No local do mercado de trabalho, buscando um trabalho ou buscando um emprego? E aí a gente vai ter essa nuance e até mesmo as relações dentro do nosso ambiente de trabalho vai ser diferente. Porque a gente vai ter o entendimento da nossa identidade e o nosso papel dentro daquela ocasião, que é uma parte da nossa vida, que é a nossa carreira. Essa visão estratégica é o que eu falo que é o nosso como. É o como fazer a enfermagem valer a pena. Mais uma vez, no meu entendimento, no ato de empoderar. E a gente precisa ter muito claro 3 recursos cruciais. Como eu falei, o primeiro é o recurso de tempo. Ele não volta atrás. E tempo, eu penso que é o bem mais precioso que existe na vida do ser humano. Tempo. E ele precisa ser bem gasto, bem alocado, bem colocado e bem percebido o que você faz com o seu tempo. 2 é a sua energia. Essa energia vital, aonde você tem colocado a maior parte da sua energia. Você está se dedicando dentro do seu ambiente de trabalho especificamente a coisas que não são da sua competência, tapando buraco, apagando incêndios, correndo igual uma barata tonta, ou você realmente tem um foco e uma tomada de decisão assertiva? E o terceiro é o nosso dinheiro. Será que você literalmente trabalha apenas para pagar as contas ou você realmente pensa em algo de desenvolvimento próprio? Ou para você ou para as pessoas que você ama? Como que você tem alocado o recurso dinheiro na sua vida também? Porque essa visão estratégica de como fazer esses recursos trabalharem ao meu favor também vai trazer esse processo de empoderamento, que no meu entendimento a enfermagem precisa se levantar. E foi aí que eu criei o método APEC 3. Sim, é um acrônimo, APEC 3, que é onde a gente fala sobre conceitos muito importantes que eu percebi na minha vida, que eu apliquei e transformou os meus hábitos e a minha percepção. Sim, com isso a gente tem conhecimento específico, que é a prática baseada em evidência. Sim, você analisar e tomar as suas condutas dentro do seu ambiente de trabalho com o conhecimento científico dos artigos científicos disponibilizados. 2 é o comprometimento. Trazer soluções viáveis para o seu ambiente de trabalho. Sim, dentro do que pode. Se você está no SUS, você tem determinados tipos de recursos. Se você está dentro de uma instituição privada, você tem outro tipo de recurso. E isso precisa estar muito claro para a sua tomada de decisão. Terceiro ponto é a convergência. É foco no resultado e com uma comunicação efetiva. Ou seja, esse poder de influenciar positivamente as pessoas ao seu redor e a sua equipe
tanto multiprofissional quanto os técnicos de enfermagem. Essa comunicação de forma adequada faz toda a diferença para você fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Quando você for tomar uma decisão ou discordar de uma determinada decisão, você precisa ter uma comunicação efetiva, sim, influenciada pelo poder da sua argumentação. Quarto ponto é a postura ético-legal. É nessa postura que você vai estar baseado dentro do seu código de ética. E é uma postura realmente de poder, onde você tem noção de qual é o seu espaço dentro do seu ambiente de trabalho, você tem compreensão das suas competências, das suas habilidades e das suas atitudes, e aí você tem uma postura diferenciada. E é aqui que eu vejo um dos maiores desafios da nossa categoria. Essa postura ético-legal está muito relacionada a como é o meu comportamento dentro do ambiente de trabalho e principalmente fora dele também. Não que a gente precisa fingir ou vestir um personagem, mas a sociedade hoje identifica uma enfermeira e um enfermeiro simplesmente pela postura. E eu tenho certeza que você também. Quando você precisa de um atendimento, você consegue perceber nuances significativas de quem é que profissional quando você está ali numa sala de emergência ou dentro de um espaço de instituição de saúde de um modo geral. A sociedade também percebe isso. E aí, o tipo de comportamento está relacionado ao seu marketing pessoal. Goste você ou não, é isso que faz a diferença na enfermagem quando se compara a outras categorias profissionais. Que tipo de roupa você veste? Que tipo de aparência você vai para o seu ambiente de trabalho? Que tipo de palavras saem da sua boca quando você está no seu posto de enfermagem e os doentes estão ali sutilmente prestando atenção, já que eles têm muitas atividades para fazer quando estão internados? São comportamentos muito sutis que fazem a sociedade descrever e avaliar quem é a enfermagem brasileira. Eu percebo que poucas pessoas discutem sobre isso. E é aqui, nessa postura ético-legal, que eu vejo o grande desafio de transformar a enfermagem. Existem alguns vícios de linguagem e alguns vícios comportamentais que, na minha opinião, precisam ser reavaliados e melhor alocados, pelo menos quando a gente está no ambiente de trabalho. Vou dizer como eu ajo, ok? Principalmente na minha vida pessoal. Quando uma pessoa vai falar mal da enfermagem ou discutir alguma coisa que presenciou no ambiente ali de um atendimento à saúde, eu dificilmente compartilho a queixa e deixo a pessoa falar simplesmente mal daquela minha colega. Eu defendo, sim. Defendo a enfermagem e defendo que aquela colega poderia estar cansada, poderia estar exausta, poderia estar frustrada, como um dia eu estive. E aí eu me comporto tipo mãe, sabe? Aquela que todo mundo pode falar, mas ninguém pode falar do filho dela. Eu acho que eu sinto um pouco disso em relação à enfermagem. Eu posso falar mal da enfermagem, ninguém mais pode. E esse é um grande desafio, porque a enfermagem fala mal da enfermagem para todo mundo. E todas as profissões têm os seus dissabores. O problema é que, ou melhor, o grande X da questão é que eles não ficam verbalizando isso aos 7 cantos do mundo. Então, preste atenção em qual é a sua postura no seu ambiente de trabalho. Isso faz toda a diferença até mesmo para você ocupar alguns cargos ou até mesmo assumir alguns novos degraus da sua carreira. É a postura, é o comportamento. O quinto ponto principal do nosso método de empoderamento, que é a atitude. Quando tudo isso já está bem linkado na sua vida profissional, a atitude faz toda a diferença. Por quê? A atitude é o meu movimento, é a minha ação, é sim o meu poder de chegar e realmente fazer um plantão diferenciado, fazer uma assistência diferenciada, fazer uma gestão diferenciada, fazer um novo ato do processo de enfermagem acontecer na minha vida. E a atitude, ela está relacionada ao quesito de ter ou não a ação no seu ambiente de trabalho. Você só cumpre ordens, você é só mais uma tarefeira, ou você tem a atitude de realmente mostrar quem é a enfermeira, quem é o enfermeiro daquele setor. Isso faz toda a diferença. Então vamos testar esse poder?
Vamos testar o que a gente está falando afinal? Escolhe uma pessoa. Anota aí. Não deixa na sua mente. Anota o nome de uma pessoa que você considera empoderada na enfermagem. Sim, sabe assim? Um professor, uma pessoa que você acompanha nas mídias sociais, alguém, o seu chefe, alguém que represente uma enfermeira ou um enfermeiro de poder. Anota o nome dessa pessoa. Agora descreva 3 qualidades dessa pessoa. 3 qualidades dela. O que faz você admirar essa pessoa? É o quê? Ela é muito comunicativa, ela tem poder de decisão, ela defende a enfermagem. Qual é a qualidade que faz você prestar atenção nessa pessoa com um olhar diferente? E aí, você fez a sua autoanálise. Sim, essa pessoa que você entendeu ser empoderada e essas qualidades que você enxergou nela estão em você. Porque a gente só enxerga no outro o que eu tenho dentro de mim. Olha que coisa legal. Nós somos espelho. Sim, nós somos espelho. Então, se eu percebo que uma pessoa é arrogante e prepotente, ou se eu percebo que uma pessoa é autoconfiante, empoderada e bem-sucedida, é porque eu tenho isso dentro de mim. E isso é muito, muito importante para você avaliar que tipo de olhar você está julgando as pessoas. Essa autoanálise, ela é importante, eu vou te fazer um desafio, já para você começar a entender e aplicar um método na sua vida como uma cortesia. É possível você ler um artigo por semana sobre a área que você mais ama na enfermagem? Um artigo, nem que seja o resumo dele. Um artigo por semana. A gente perde tanto tempo lendo coisas, muitas das vezes inúteis na internet. Será que é possível você jogar lá no Google Acadêmico e procurar sobre um tema relevante para sua profissão ou para algo que você acha importante na sua vida? Um artigo por semana. E eu tenho certeza que você vai ter um argumento diferenciado, principalmente nas suas discussões de trabalho. É possível você participar de um congresso por ano. Existem tantos congressos online, existem congressos presenciais que a gente faz um network incrível, a gente conhece outros enfermeiros, a gente conhece profissionais de outras áreas, a gente troca ideias e às vezes a sabedoria dele, uma prática que ele faz lá no ambiente dele, faz toda a diferença no nosso ambiente de trabalho e a gente pode ter essa ideia e levar ela para o nosso trabalho. Imagina que bom será quando a enfermagem se tornar essa rede colaborativa de troca de saberes. E aí, te faço uma sugestão. Para você que é gestão, para você que está dentro da liderança direta da sua equipe, e goste você ou não, se você é enfermeiro, se você é enfermeira, você já sai da sua faculdade com o carimbo de líder de uma equipe, porque é você quem responde pela equipe de técnicos, é você que supervisiona, é você que define quais são as tarefas que essa equipe vai desenvolver no seu ambiente de trabalho e é você quem responde judicial e criminalmente caso dê qualquer tipo de zebra no seu ambiente de trabalho. Sim, não é o coleguinha XYZ, é você quem vai responder pelo seu plantão. Tá bom? Então, tem uma dinâmica das soluções que eu coloco aqui, já fiz em algumas consultorias e tem dado super certo em muitas instituições de saúde que se colocaram a fazer essa dinâmica. A dinâmica das soluções nada mais é do que uma roda de conversas, onde você, líder, se coloca com uma escuta realmente ativa. Você não vai falar absolutamente nada. Você vai levantar um problema daquele cenário, um problema que está acontecendo corriqueiramente, ou que você quer muito resolver, e você vai abrir para a sua equipe. E aqui é muito importante a enfermagem entender que reuniões, treinamentos precisam ser divididos. Enfermeiros com enfermeiros, técnicos de enfermagem com técnicos de enfermagem. São abordagens e visões de trabalho completamente distintas. E a gente precisa definir, sim, esses nichos e essa troca de entendimento, tá? Você que está ocupando o cargo de liderança, de coordenação, de gerência, precisa ter isso muito claro. Não dá para colocar enfermeiro e técnico no mesmo saco e depois querer que eles se comportem de formas distintas e ocupem o seu papel de liderança. Porque a gente tem um péssimo hábito, eu trago isso lá do meu passado assistencial, onde todo mundo treinava com todo mundo, então as perguntas eram diferentes, o próprio treinamento tem nuances diferentes. Então nessa roda de conversa, separe equipe de técnicos e equipe de enfermeiros. E aí você pergunta a grande chave da rodada. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Como você conduziria
E aí, tenha a sabedoria, a humildade e o discernimento de ouvir. Anote todas as sugestões, porque vão sair grandes pérolas, grandes preciosidades da sua equipe. Sim, são pessoas que também têm intelecto, que também estudaram, que também sabem. E que muitas das vezes você está aí batendo cabeça tentando resolver um problema e eles têm uma sacada muito melhor de como resolver. Então, a roda de conversas, a dinâmica das soluções tem funcionado muito em muitos lugares. Faz um teste, tenta com a sua equipe. Essa é a autoanálise consciente. E aí a gente vai entrar num processo de enfermagem, uma sistematização da assistência, um ambiente de trabalho mais harmônico, mais competente e mais eficiente. Então, quais foram os ganhos de aplicar tudo isso? Eu tive ganhos na minha vida, porque eu sou o instrumento vivo de que todos esses métodos, todas essas etapas funcionam. Os ganhos que eu tive foi, o primeiro de tudo, abrir a minha empresa, abrir a minha clínica. Segundo, foi criar o único canal sobre empoderamento da enfermagem do país, onde eu falo sobre muitas nuances e trouxe este convite, esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui. Então já deixo aqui o meu muito obrigado e principalmente para você que fez esse evento acontecer, porque é por você que a gente está produzindo todo esse conteúdo. Então, esses foram os meus principais ganhos. Se nada disso tivesse transformado a minha vida, provavelmente eu teria largado a enfermagem ou continuaria uma enfermeira frustrada, arrastando o chinelo, indo de um plantão para outro plantão, sonhando alucinadamente com as minhas férias. E aí, eu não estaria aqui, agora, com você. Mas eu vou então dar rapidamente um resumão de tudo que a gente já falou e trazer para você os 3 passos para se empoderar agora, então. Primeiro de todos, estuda a sua área, seja um expert. Sim, se você quer fazer neonatal, se você quer fazer hemodinâmica, se você quer fazer cardiologia, se você quer fazer pediatria, se você quer fazer saúde da mulher, seja lá a área que você identifique como o seu poder de ser enfermeira diferente, de ser um enfermeiro diferente, assuma essa expertise e estude o máximo de coisas que você puder estudar sobre isso. Não vá com o beabá, não seja mais um, não fique ali só com a mesmice, com aquele conhecimento superficial. Entenda tudo o que você puder entender sobre a sua área. É claro que a gente não vai se tornar uma enciclopédia ambulante, mas você precisa ter um mínimo de bagagem concisa e coerente sobre a sua área de especialização. Ah, mas eu ainda nem me formei ou estou me formando ainda. Já decida. Porque a grande diferença hoje entre os médicos e nós é porque eles se tornam experts de área. E a maioria das vezes, quando eu pego alguns currículos de alguns colegas que pedem a minha ajuda, minha consultoria, muitas coisas diferentes. E aí pegam várias nuances, várias especializações diferentes e querem arrumar emprego depois em algum lugar interessante. A primeira coisa que um avaliador de currículo vai perceber é que tipo de coerência você tem dentro da sua perspectiva. E antes que você me julgue, porque a gente tem esse belo feeling rápido de julgar pessoas, eu uso hoje todo o meu entendimento da cardiologia dentro da área da estética. Por quê? Porque hoje eu promovo saúde, eu criei um método de emagrecimento. Eu trabalho com redução de circunferência abdominal quando eu trabalho com gordura localizada. E diminuindo circunferência abdominal é mais do que sabido que a gente diminui os riscos de infarto. Diminuindo gordura circulante nesse corpo, a gente diminui as doenças cardiometabólicas. Então, antes de você me julgar dizendo que eu fiz escolhas diferentes, perceba que a gente pode linkar informações e agregar muito valor. Hoje eu promovo saúde antes de estar lá trabalhando incansavelmente dentro de um CTI. Então, hoje eu busco promover saúde e prevenir doenças. Segundo ponto importante para se empoderar. Segundo passo importante para se empoderar agora. Postura ética e o Código de Ética Profissional de Enfermagem. Esse código de ética, ele deveria ser livro de cabeceira, porque quando você conhece os seus direitos e os seus deveres, ninguém te obriga a fazer nada. Sim. Olha que diferença. E aí já cai no passo 3, que é a tomada de decisão assertiva. Assim, você vai literalmente saber o que fazer e não vai ter ninguém nesse universo,
dentro do seu ambiente de trabalho que vai te obrigar a fazer algo que não seja da sua competência. E se assim o fizer, você vai saber tomar as medidas cabíveis, porque você vai estar respaldado pelo seu código de ética. Gostou dessa dica? Ela é valiosíssima. E aí uma dica bônus. Qual é o seu papel? Você vai conseguir identificar qual é a sua função dentro do seu ambiente de trabalho. E aí chega de cumprir papel de secretária, de auxiliar de alguém, de moça da limpeza, de auxiliar de manutenção. E você vai começar a relacionar qual é o seu papel dentro do seu ambiente de trabalho. Sim, a enfermeira ela tem que prever e prover materiais, mas a que preço? E até que ponto isso é competência sua? Existe um limite, uma linha limítrofe muito importante sobre o que é meu e o que são de outras profissões, tá? Porque se assim não fosse, não precisaria de tantas profissões no mundo. A enfermeira faria tudo, né? Então, essa foi uma palestra para enfermeiras e enfermeiros que querem ser valorizadas e reconhecidas no ambiente de trabalho. Sim, principalmente no mercado tradicional de trabalho. Faz toda a diferença você se autoavaliar e compreender essas nuances que eu trouxe aqui. Se fizer sentido para você, você vai com certeza atingir o ser uma enfermeira de sucesso, o ser uma líder de verdade, influente, ter o domínio sobre a sua equipe, sem o autoritarismo que é tão prevalente dentro da nossa profissão, infelizmente, ainda por herança desse resquício militar que a gente foi criada. Adquirir a autoconfiança e a atitude certa para fazer a diferença no seu ambiente de trabalho e tomar as decisões assertivas.